Olá amigos, domingão, dia 16 de maio, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 17 ao dia 21 de maio. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui na parte de baixo do vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente o conteúdo de aprendizado. No radar da semana de hoje, que eu vou começar aqui falando sobre o Ibovespa e vou abordar também o dólar, a PTR4, Vale 3, Itube 4, BBDC 4, STBP 3, ARZZ 3, Gol 4, Alpa 4, CVCB 3, BPAC 11, CEMIG 4, CSMG 3, BRDT 3, PSSA 3 e GTA 3, ABEV 3 e ELET 3. Esses são os ativos que abordarei neste radar. Antes de mais nada, vamos aqui dar um espaço para a nossa vinheta. Enquanto isso, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Então vamos lá na nossa vinheta. Agora sim, começando então a nossa análise pelo Ibovespa, que terminou a semana estável, menos 0,3%, mas isso, depois de um grande candle de alta, cria-se uma expectativa mais para cima, de poder buscar essa região de topo mais alta, que é a região dos 125.323 pontos, começando resistência na casa dos 125 mil pontos. Então é o caminho mais provável. Para anular essa expectativa, precisa perder a mínima desta semana aqui. Enquanto isso não acontecer, se cair, ficaremos dentro de não perdendo isso aqui, fica dentro de um cenário de lateralização, mas ainda mantendo um cenário de alta baseado no movimento de subida que nós temos aqui, candles ascendentes do gráfico mensal. No dólar, nós tivemos uma semana aqui que terminou em leve alta aí de 0,6% basicamente, um candle de definição depois de um grande candle de baixa. Por estar em cima de uma região de suporte de fundos anteriores do gráfico mensal, existe a chance de fazer o quê? De poder superar a máxima dessa semana e ter algo para cima. Um repique de alta que pode trazer o dólar dentro de um contexto de indefinição entre as médias. Qual o primeiro nível de resistência para o dólar? Se superar aqui os 5.341, vai ficar em torno ali dos 5.373,5. Esse é o primeiro desafio importante. Depois vai ficar mais próximo da região da média, que é uma região ali na faixa dos 5.470 e depois 5.494. Para mim são os três níveis que eu considero mais relevantes pelo gráfico semanal em termos de resistência, em termos de desafio, lugar onde pode bater e voltar a cair num prazo menor. E dentro do que aconteceu, grande candle de baixa, um candle de indefinição ainda, enquanto o mercado não gerar nenhum sinal de alta aqui no gráfico semanal, o caminho mais provável é de manter o movimento de queda. E aí, falando em manter o movimento de queda, onde é que estão os próximos suportes para o dólar? O primeiro, que é o que está sendo testado aqui, foi testado nessas duas últimas semanas, fica ali em torno dos 5.216. Abaixo disso, essa mínima aqui na faixa dos 5.121,5 e depois mais por volta dos 5.066 são os suportes mais relevantes. Pelo gráfico mensal, 5.189, de 5.200 a 5.189 é a região mais relevante, significativa de suporte para o dólar. E olhando para o gráfico diário, está dentro de uma sinalização negativa de topo descendente. Então, enquanto não reverter essa sinalização, que foi um sinal de baixa a favor da tendência, testando zona de resistência para baixo da média, então, enquanto não gerar algo contrário, que seria superar essa máxima aqui, que é justamente superar a máxima desta última semana, segue apontando mais para baixo, segue apontando mais para os próximos suportes no diário. O primeiro nível de suporte, 5.228,5. Seguindo aqui agora para as ações, a PTR4 nessa semana apresentou ótima alta de 7,8% basicamente, e conseguiu fechar acima até lá do último fundo aqui na faixa dos 25,82, fechou em 26,28. Então, sinal significativo e inclusive vindo para testar esse gap de baixa, que é um gap que começa nos 26,29, fechou em 26,28 e vai até 26,44, é o preço de fechamento desta semana aqui. Cenário favorável, tendência aí recuperada basicamente de alta no gráfico semanal e no gráfico mensal dentro de um movimento de subida, no gráfico diário também dentro de um cenário positivo. No decorrer dessa semana, recuo do preço
fundo ascendente no gráfico de 60 ou no gráfico de diário, que é esse aqui que eu estou exibindo, fica mais para se planejar a operação de compra. Já para quem está comprado no ativo, ficar atento nessa zona de resistência que se bater aqui e patinar, você pode ir subindo o stop da posição. Se tiver comprado no swing trade, subindo a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. Acima dos 26,44, o outro nível de resistência vai ficar aqui entre um gap e uma região de testes anterior de um topo. Ou seja, é ali na região em torno dos 28,08 até 28,32. E o suporte mais próximo, essa máxima que foi rompida, 25,53, e o gap de alta aqui na casa dos 25,10 a 24,99. Depois de Petro, vou falar de Vale 3, que no nessa semana apresentou uma queda. Essa queda aqui foi de 4,24%, um candle chamado de nuvem negra. Isso representa o quê? Uma sinalização de provável reversão desse movimento de subida para se ter um movimento de baixa ou lateral. A perda da mínima deste candle, desta barra aqui dessa última semana, reforça essa sinalização, que é oscilar abaixo dos 109,62, o que deteriora um pouco mais a questão da compra de curto prazo, da expectativa de uma compra de swing trade de gerar um bom resultado. Então, um ativo no gráfico diário, ou seja, dá o seu comprar aqui abaixo desse topo aqui e da média, não me interessa tanto a entrada. Como o cenário deteriorou mais, caso ocorra justamente a perda da mínima da semana passada, mas chegue nessa região de suporte, ou até um pouco mais para baixo, com a região de suporte que eu estou mencionando aqui por volta do 108,46, e abaixo disso a gente vai falar no patamar lá do 106,16. Então, nessas duas faixas de preço, aqui e aqui, que também passa ali, tem um outro topo ali para trás, chegando aqui direto, traz a possibilidade de arriscar a operação de compra de fundo, mesmo que seja um fundo já descendente comparado ao fundo anterior. Isso traria a possibilidade de tentar pegar algo pelo menos para essa região de resistência. O difícil é entrar comprando muito próximo dessa região de resistência na Vale 3. Próximos ativos, YouTube 4, falando aqui dos bancos. YouTube fechou muito bem essa semana. A semana terminou com alta de quase 5%, superando as máximas anteriores. Então, ativo que aponta mais para cima nesse momento. Dentro do que está acontecendo, o gráfico diário já trouxe uma das alternativas de compra, né, de rompimento aqui. A segunda veio aqui, fez um recuo no gráfico de 60 minutos e ainda proporcionou um fundo, que é esse gráfico aqui, que é outra alternativa de chamado pullback, depois que rompe a zona de resistência. Rompe aqui toda a zona de resistência, faz um chamado pullback, retorno do preço, e gera sinal de alta acima da região de resistência que foi superada. Então, para quem está comprado, aguarda pelo menos mais um pregão para reposicionar o stop. Deixaria aqui abaixo dessa mínima. Para quem está de fora e quer comprar o ativo pensando ali no médio prazo, pegar algumas semanas para cima, aqui é uma alternativa e o stop fica abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar um movimento do gráfico semanal que vai buscar uma região mais por volta dos R$ 32,36. BBDC4 algo semelhante. Conseguiu, só que não fechou tão acima das máximas anteriores, fechou basicamente em cima, mas já com um sinal de pivô de alta, de retomada da tendência de alta de médio prazo, assim como aconteceu agora em YouTube 4. Então, alinhado para cima no gráfico diário e no gráfico semanal. Alternativa também de entrada. Esse rompimento que aconteceu basicamente com o fechamento na sexta-feira, a gente até está com compra aqui em cima do papel, tentando pegar algo para cima. Também qualquer mudança de stop, pode trabalhar com o stop para aqui para baixo, mas qualquer mudança de stop a partir desse momento teria que aguardar pelo menos mais um pregão para avaliar uma mudança de stop nesse ativo. Ou seja, a gente já tem 3 candles aqui no movimento para avaliar alguma mudança de stop no papel. Então, ativo também tem tendência de alta, expectativa aí de poder desafiar aqui, que está já em cima, né, dos 25,34. O grande desafio aqui no gráfico mensal está aqui nesse ponto. Então, é um momento importante para BBDC4. Depois de Bradesco, vamos falar aqui de STBP3, que também fechou a semana muito bem, com um pivôzão de alta no gráfico semanal, apontando mais para cima, apontando lá para testar efetivamente não só a região de resistência que está em 8,14, mas outro nível, a máxima histórica em 8,62. Então, por enquanto, ativo bem alinhado para cima, ativo, inclusive é uma das alternativas também, falando de, vou entrar comprando um rompimento, candle de força pelo gráfico semanal, vou colocar o stop aqui. Se você está comprando pelo gráfico semanal, você está buscando uma operação de position, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado, e sabendo que o stop é aqui, projetando ali 1,5 vezes o tamanho do stop ou 2 vezes esse stop, visto que é uma operação de rompimento e já entrando lá em cima. Então, essa é uma alternativa STBP3. No gráfico diário, já fez aqui o rompimento. Quais são as outras opções de entrada?
Recuo, G60, principalmente gráfico diário, gerou sinais de alta acima dessa região aqui, não precisa testar essa região, se gerar sinal de alta acima dessa região, mais próximo da média, fundo ascendente, por exemplo, fica mais para compra de swing trade. Arezo, gráfico semanal da Arezo, também conseguiu fechar bem a semana, rompendo essa máxima, confirmando mais um pivô de alta a favor da tendência de alta do papel, em todos os prazos operacionais basicamente. Aqui fez um recuo pequeno e já rompeu para cima. Qualquer recuo do preço no gráfico 60 minutos que aconteça geração, uma formação de fundo no gráfico 60 minutos, fica interessante para entrada. Aqui está o gráfico 60 minutos, ou seja, qualquer recuo que vem aqui, teste a média, teste de uns topos anteriores, faça um fundo ascendente, foco em compra no ativo, dá para trabalhar com stop aqui para baixo dessa mínima. Quem está comprado dá para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira e tentar pegar algo mais para cima aí no papel em termos de relação risco-retorno. A outra ação, depois de Arezo, vou falar aqui de Gol 4, que também terminou o pregão de sexta-feira bem com alta de 5,4%. Gráfico semanal está dentro de um movimento de subida que reverteu uma sinalização de topo e agora com a expectativa de poder vir mais para cima. O desafio aqui está na resistência dos 26,40. Acima disso, outro desafio na faixa dos R$ 27,05. Quem abriu compra ou quem está comprado, quem vai abrir compra, stop pode ficar abaixo da mínima desse candle. Se quiser colocar um stop mais bem protegido, aqui abaixo da mínima deste fundo, falando de operação de swing trade, com foco no mínimo de buscar aquela região lá dos R$ 27,00 que eu acabei de mencionar como resistência. O ponto mais alto aqui é lá na casa dos 29,03. Aqui tem a região de resistência na faixa dos 26,20, primeira. E depois no gráfico aqui semanal, que é esse nível que eu comentei aqui. Primeiro 27,05, depois 29,03. Próxima ação, Alpa 4. Belo fechamento também, assim. Belo fechamento, belo cenário gráfico de maneira geral. Fechou a semana em queda, um candle de indefinição, um candle um pouco mais fraco, mas permanecendo acima dos topos anteriores, chegou a basicamente testar. E no gráfico diário proporcionou um fundo ascendente após testar a média. Então abrimos uma compra, stop aqui para baixo, tentando pegar um movimento de subida. Ainda segue válida essa possibilidade de compra de swing trade em Alpa 4. Na mesma situação, já está dentro do movimento de subida, CVCB3 está dentro do movimento de subida, com mínimas ascendentes no gráfico semanal. E no gráfico mensal também dentro do movimento de alta. No gráfico diário proporcionou mais uma sinalização de fundo. Semana passada a gente buscou uma entrada aqui, tentando pegar esse movimento de subida, encerramos com um lucro parcial e tentamos agora nova tentativa de pegar um movimento maior para cima. A tendência está indefinida no gráfico diário, no formato de triângulo simétrico, e logicamente o que é melhor para a nossa posição é que ela não só faça o rompimento dessa linha de tendência de baixo, mas também dessa máxima em 25,86 para reforçar aí a expectativa de alta para o papel e logicamente bom para a nossa posição comprada de swing trade. Outra ação, BPAC 11, ação que também estamos comprado na formação de fundo ascendente, fechou o pregão da sexta com basicamente estabilidade, gráfico semanal também, assim como CVCB3 dentro do movimento de subida, em cima da zona de resistência. Ficar atento, porque o rompimento disso aqui, ó, um pivô de alta, ela romper efetivamente aqui foi 114,73 com 114,72, ou seja, se ela romper 114,73, reforça a expectativa de subida e, consequentemente, de romper sua máxima histórica. Isso aqui é o gráfico mensal em 115,85. Voltando para o gráfico semanal, é isso aqui, ó. Então, isso seria o ponto favorável para a nossa posição. Para mudar qualquer tipo de stop, para quem está comprado, tem que aguardar, pelo menos no meu caso, tem que aguardar mais um pregão para avaliar essa mudança. Próxima ação depois de BPAC, CEMIG 4. Pregão bom da CEMIG 4, 3,4% de subida já no pregão não sei que foi no pregão de sexta-feira, superando tudo isso aqui para cima, né? Superando as máximas anteriores, fechamento acima da média móvel, fechamento acima desse patamar, então é um sinal relevante. Mensal apontando ainda para cima, gráfico semanal está tentando reverter agora um sinal de topo. Então gerou um sinal de topo, a superação dessa máxima reverte essa sinalização e aumenta a probabilidade da ação buscar essa região de topo. Está lá na faixa dos R$13 até o patamar de 13,22. Superação dos 12,41 é que reforça essa chance de continuar o movimento de subida. No decorrer do próximo pregão, segunda-feira, se ocorrer alguma sinalização no G60 de dar uma pequena parada aqui, traz a possibilidade de compra no papel, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário.
e buscando logicamente aquele caminho lá para a região dos R$13 até uma região de R$13,22. Quem está comprado, dá para trabalhar com stop para baixo, pelo menos da média do gap lá de corpo, R$11,77 seria o ponto de stop. E quem quiser trabalhar pensando mais em ficar semanas posicionado, o stop fica lá embaixo desse fundo, o último fundo ascendente, em R$11,46. CSMG3 também tentando reverter uma formação de topo no gráfico semanal, perdeu uma mínima aqui ascendente. Isso fez ela retornar para cima ali basicamente do topo anterior, aqui, ó, esse topinho aqui anterior, basicamente ela retorna, bate ali, é chamada mudança de polaridade. Tem topo aqui para trás também que ela testa, volta para cima. Gráfico diário gera uma boa formação aqui, a gente está dentro de uma compra no papel, gera uma sinalização positiva. Se no decorrer da semana, nos próximos pregões, retornar aqui e gerar alguma nova sinalização de alta no G60 ou no gráfico diário, mantém a expectativa mais de compra para o papel cenário gráfico de tendência de alta no gráfico mensal, tendência de alta basicamente no gráfico semanal e alinhado também para cima pelo gráfico diário. Estava desalinhado quando fez isso aqui, basicamente ela fica mais com viés de altas, numa expectativa mais positiva por conta do mensal e do gráfico semanal. Outro ativo depois aqui de CSMG3, então separei aqui para falar de BRDT3, que o papel gerou no gráfico diário um sinal de baixa, chamado de engolfo de baixa, encobrindo dois corpos anteriores dos candles e candles pequenos. Isso reforça, isso sinaliza a chance de ter algum movimento ou de queda ou movimento lateral do preço. Então esse é o caminho mais provável do preço. Isso é o mais provável, não é a certeza que vai acontecer. Mas se ele acontecer isso, o que vai nos trazer? Tende a trazer alguma oportunidade de compra caso venha aqui e gere um sinal de fundo ascendente. Então ficar de olho nesse papel, se bater nesse suporte mais próximo, que está aqui em 24,12 a 23,92, tendo a média em 23,74, que tende a ir subindo no decorrer da semana. Caso ocorra isso aqui, fica mais para se buscar a operação de compra no decorrer desta próxima semana. Então, ativo para a gente ficar de olho. Assim como o PSSA3, que tem, vou deixar já o gráfico semanal do lado de cá, que tem ali um candle de definição no gráfico semanal. Não tem muita resistência pela frente, a não ser essa aqui, que vai ficar lá na faixa dos 55,19. Então já está fazendo uma correção ali no tempo, que eu falo, o movimento lateral do preço. Ampliou um pouquinho mais essa correção, seja no tempo ou no preço. Veio testar a média, se aproximou da média, fundo ascendente, compra de swing trade, no meu modo de ver, em PSSA3. E GTA3 já gerou até um sinal de alta, mas com só 2 candles de correção, uma correção curta. Para se buscar alguma compra no papel, uma das possibilidades rompimento, mas a que mais me interessaria, se ela der mais um enroladinho aqui, gerar um sinal de fundo, ficaria mais interessado em compra no papel. Assim como eu comentei ali agora na PSSA3, a GTA3 também tem um candle de indefinição depois de uma semana boa de alta. Expectativa dessa próxima semana ser ainda uma semana positiva, por isso é bom dar para ficar atento no papel em uma nova sinalização de alta. Olha aqui, eu deixei os 60 de cá, olha aqui até para o gráfico de 60 minutos. Ó. Geraram um candle de força aqui fechando aqui para cima, uma das possibilidades de comprar a superação da máxima da primeira hora de pregão, se for na primeira hora de pregão, stop aqui para baixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. O outro ativo Ambev, esse aqui já tem que corrigir um pouco mais, né? Já está dentro da tendência de alta em todos os prazos operacionais. Caso aconteça aqui, ó, perda de mínimo para quem está comprado, é um sinal de saída para quem está comprado no curto prazo, um sinal de stop de proteção de lucro, porque isso aumentaria, ou seja, oscilar abaixo de 17,06 aumentará a chance de acontecer um movimento para baixo ou um movimento lateral do preço. Aqui, chegar mais próximo da média no decorrer dessa semana, lá para quinta ou sexta-feira, principalmente, fundo ascendente, mais para compra de swing trade. Elet 3 também tem um movimento longo para cima, fechou bem a semana, segue apontando para, jogar aqui no gráfico mensal, segue apontando para romper essa região aqui, fazendo nova máxima histórica, superar a região de resistência de 40,95 a 42,67. Então, quanto maior for a distância da entrada dessa faixa de resistência que eu acabei de mencionar, melhor. Ou quanto maior for o tempo de lateralização aqui do preço, para depois gerar um rompimento, também melhor para buscar uma compra de pivô de alta em cima desse ativo. Então é isso, amigos. Esses são os ativos que eu quis sacar aqui para essa próxima semana. Logicamente pode aparecer outros e eu vou comentando dentro das análises aí do radar do mercado e também da análise de fechamento do pregão. Um grande abraço para você,
uma excelente semana e nos encontraremos amanhã. Até mais.